Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você vai nos ver e ouvir nesta live hoje, né? Então eu gostaria de convidar vocês para vocês acompanharem a nossa live de hoje para o programa Portugal em Dois Tons e Companhia. E eu estou aqui com a minha companheira, parceira, minha amada, minha amante, minha esposa, na dupla brasileiro e português. Sônia Maria com vocês hoje, tá? Nós vamos saber um pouco mais coisas sobre a vida dela, sobre a sua atuação também na rádio, quando ela era criança, enfim, por aí afora. Então eu vou começar perguntando a ela, que ninguém é melhor do que ela para falar tudo o que ela sabe sobre a carreira dela. Eu sei de muita coisa, mas eu vou fazer essa live para vocês saberem mais coisas da Sônia, né? Que além de cantora, atriz, jornalista, e vai por aí afora, tem muita história para contar para vocês, tá bom? Então, Sônia, conta aí para os nossos amigos do Facebook, do nosso canal do YouTube, enfim, para todos os nossos amigos do mundo inteiro que nos acompanham, nossos milhares de acompanhantes, né, do nosso trabalho brasileiro e português, da nossa dupla brasileiro e português. Afinal de contas, o nome do programa é E Companhia. Com certeza. Né? Então, conta aí como você começou a sua carreira desde pequena. Conta quando você era pequenininha, como é que foi que começou, de como você contou para mim, que eu sei alguma coisa. Conta aí para os nossos amigos. Bom, começar. Eu penso assim que eu comecei desde que me sentia assim, gente já, né? Assim, bem criança. Porque enquanto umas crianças, tem criança gostava de ficar brincando de roda, outros jogando peões, né? Que eu sou dessa época. Aliás, essas coisas todas assim vieram mesmo da descendência portuguesa, né? Dos portugueses. Eles é que nos brindaram com todas essas brincadeiras de criança, passar anel. Até outro dia eu tinha falado com o Amado sobre esse assunto, né? Que como eu fui criada com a minha avó portuguesa, então eu tenho muito mais coisas assim da raça portuguesa, porque são 3 partes português e uma parte indígena. E na casa da minha avó indígena eu ia de quando em quando para visitá-la, lá naquela tapera, lá naquele lugar, com aquele meu avôzinho português, casou-se com ela, e se adaptou aos costumes indígenas. E lá ele ficava fumando o pito dele. É interessante que ele passou do português assim para um costume indígena. Mas então, Sônia, conta mais então um pouquinho, além dessa sua miscigenação, né, que você teve na sua família. Conta mais então um pouco, eu queria saber mais sobre a sua parte de como você começou no mundo artístico, ali quando você era pequenininha, você tinha inclusive um regional, você cantava com eles. Conta sobre isso, depois da rádio. Também, claro. Onde foi, então, que lugar que foi, qual a cidade? Mas me sentir assim com vontade de seguir a carreira, assim, foi desde pequena. Então, e também de ver assim, essas 2 raças, né, a indígena, que gostavam de se pintar, enfim, aliás, pinturas interessantes, mas estranhas para mim, porque eu estava mais ligado aos portugueses. Como eu estava dizendo, a minha avó, que ela veio de Portugal aos 9 anos de idade. Então, ela contava aquelas coisas, ela era muito alegre, uma pessoa divertida, e inventava várias brincadeiras para gente criança, nós crianças assim. Uns gostavam de ficar jogando peão brincando atrás do sofá, fazendo outras coisas, de pega-pega, né? Eu não. Eu, desde pequenininha, a minha ideia, porque tinha aqueles filmes, né? Começou o faroeste no cinema, e não existia televisão aqui no Brasil, era cinema, a gente ia ao cinema. Então eu ficava vendo, nossa, eu ficava encantada com os filmes. Eu também queria fazer. Então, ao invés de eu brincar, como eu disse, que a maioria das crianças gostam de brincar, não. Eu me direcionei assim, pedindo à minha mãe, mãe, minha avó, assim, me empresta aquele lençol. E pegava o lençol, amarrava numa árvore na outra, para fazer o fundo. E ali foi surgindo, eu chamava as crianças. A gente veio também de uma família com dificuldades, né? A minha avó era analfabeta, veio de Portugal, e as mulheres antigamente não podiam estudar, eram os homens, né? O machismo aí, enfim. Aí as mulheres não podiam estudar, mas eu já estava numa outra geração e eu, aos 6 anos de idade, já
fui estudar. Tudo bem, beleza, mas eu quero saber como é que foi, você está enrolando muito. Fala como é que foi que você começou, quando você foi para a rádio, como é que começou, você cantando, indo para a rádio. O começo sempre é o começo. O meu começo aos 6 anos de idade, como eu disse, colocando um lençol, chamando as crianças todas para ali e tentando imitar como num filme, né? Via aquelas coisas do cinema e tentava fazer ali com aquela criançada, com a vizinhança. Quem queria cantar, quem queria dançar. E eu agitava, já dirigia, fazia tudo, fazia o cenário, porque pregava o lençol. Mas você quer saber exatamente o quê? Eu queria saber como... conta pra... Não, é que eu quero que você conte como foi sua entrada no rádio, com quantos anos você começou na rádio, que você disse que foi lá no interior, numa rádio. Eu queria que você contasse pra gente chegar até pra televisão, pros seriados que você fez, as novelas que você fez. É muita coisa, como eu disse. Eu tenho 73 anos e uma vivência no mundo artístico desde os 6 anos de idade. É muito assunto, eu acho que vai ficar enfadonho, talvez, não sei. Mas, enfim, eu comecei com essas brincadeiras da vizinhança, pedindo, inclusive para que eles ajudassem, dando caixa de fósforo. Minha mãe queria que pagasse, eu já queria que pagasse. Não, mas a minha mãe disse que não tem dinheiro. Então vai lá, fala para dar uma caixa de fósforo, um pedaço de sabão, porque a gente era de família mais pobre. Aí você quer saber um pouco além, quando eu já tinha 11 anos, 10 anos, tá o quê? Meus caros amigos, eu estou feliz de estar aqui, contando um pouco de mim, da minha vida artística, né? Porque aqui o que mais interessa das perguntas sobre a vida artística. Aos 10 anos de idade, então tinha rádio já na cidade, que eu vivia mudando de uma cidade para outra. Nessa cidade, Votuporanga, eu iniciei no rádio, porque eu ia para a escola e todos os dias, ida e volta, passava em frente à Rádio Clube de Votuporanga. Eu entrava, curiosa, eu dizia já para minha mãe, mãe, eu vou demorar um pouquinho porque eu vou querer passar na rádio. Eu quero ir lá para ver, para participar e tal. Chegando assim da rádio, eu ficava olhando para ver o sonoplasta, como é que fazia, aquela curiosidade, eu era super curiosa. E como punha o disco, eu tirava o disco, que aliás, era aqueles bolachões assim, pesados, né? Não esses aqui, né? Esses aqui já são na época mais atual, já estava moça, já tinha passado pela televisão. Então, o início mesmo foi assim, indo pedir emprego nessa rádio, porque eu ficava todo dia passando lá para ver como é que eles faziam, E eu, muitas vezes, porque era criança, né? Então, eu ficava ali do lado, posso ficar aqui? Aí deixava, estavam acostumados comigo. Aí o rapaz da técnica do som, vou fumar um cigarro lá fora, você fica aqui, você troca, quando terminar, coloca a publicidade. Então eu fui pegando aquela manha, já desde 10 anos de idade. Por falar nisso aí, quando você fala da publicidade, eu lembro que você falava que você foi até garota propaganda, você fez seriados com o Ted Boy Marino, no primeiro seriado da televisão brasileira, quando ainda era em preto e branco, que eu assistia, que era Os Astronautas, acho que era na TV Paulista ou TV Nacional, né? Que hoje é a Globo. TV Paulista, Canal 5, São Paulo, ali na Marechal Deodoro. Conta sobre esse... Então, daí é porque do rádio, desde criança, eu fui passando para outras emissoras, convidadas, porque eu fui fazendo aquela movimentação ali naquela região, né, que é São José do Rio Preto, Jales, Araçatuba, fui contratada para lá também. Então, quando eu falava, minha mãe, quando eu tiver 18 anos, eu quero ir para São Paulo, eu quero tentar a televisão, que já estava no Brasil, preto e branco. E fui lá, e assim, já fui lá pedir para trabalhar, como fiz na rádio, né. E já fizeram um teste, fui admitida e fui garota propaganda um bom período nessa TV Globo, São Paulo, na Marechal Deodoro, aí de várias firmas super da época, né? Iniciando Casas Pernambucanas, era tudo assim, o MAP, que já acabou com o MAP, tantas coisas assim que já se foram, Lojas Pirani, enfim, nossa, uma infinidade de coisas.
E aí você quer saber sobre os astronautas. É, exatamente, como é que era? Era ficção científica, já tinha recursos incríveis, né? Para aquela época era uma coisa bem avançada, não é? Nossa, tanto é que parecia de fato que dos astronautas que a gente estava lá na Lua, ou estava assim, intergaláxias, né? Porque, nossa, era tão perfeito já naquela época, com poucos recursos, né? É interessante. Sim. E depois da sua passagem para a novela, como foi que você foi para a novela Éramos Seis? E conta sobre a passagem pela novela e pelo teatro. Antigamente, eles ficavam assim, até, aliás, há pouco tempo também. Tem um pessoal que tira o DRT, que naquela época não tinha o DRT. A gente chegava e fazia várias coisas, né? Depois teve um período que começou a ser assim, tem que ter o DRT, quem dança tem o DRT de dança, quem faz publicidade é publicidade, quem faz novela é novela. Agora não, agora eles pegam um ator famoso para fazer uma publicidade, naquela época não, você tinha que optar. Então eu era garota propaganda, e eu não podia ser mais garota propaganda, porque aí eu fui convidada para os astronautas. Aí era atuar como atriz, né? Então tive que falar, não quero mais, não podia mais aceitar trabalhos da publicidade. Não acho certo, mas enfim, era assim. Então eu saí, estava cotado para o papel dos astronautas. Ele queria esse perfil, assim, tipo Regina Duarte e Sônia Maria, mas eu era da publicidade. O Regis Cardoso, que era o diretor dos astronautas, ele veio falar comigo, você quer participar, você vai ser papel ótimo, né? Protagonista, junto com o Ted Barbarino, que estava no auge, por causa das lutas, que estava no auge, também as lutas estavam no auge. Aí eu falei mas que maravilha, eu adorei, porque eu já fazia, como atriz, humorismo no rádio. Aí eu falei, putz, que legal, eu quero muito, sim. E fui fazer o teste, e aí ele optou por mim, e a Regina Duarte foi para outra situação, e eu tive que assinar que eu não era mais garota propaganda. Eu era contratada da Globo, então eu estava mudando para outro trabalho, né? Dali é que aí começaram a chamar para a novela, aí já pegou fogo na Globo. A coisa ficou bem difícil. Então, tem a história, é só olhar no Google, né, para ver se foi atentado, não sei o quê. Infelizmente, muita coisa se perdeu. Muita. Então, não tem registros assim de coisas, não só minhas, de outros também. A Suzana Vieira, que estava começando também, que tinha o meu nome, teve que mudar de nome, porque o meu já era conhecido desde criança, na vida artística. Então, não sei se você sabe isso. Sei, você já me contou. Então, não sei. Aí você diz, as novelas que você participou, Éramos Seis, tem também a parte do teatro, as peças que você fez. Isso, SBT. Então, eu fui para Tupi. E sobre também uma coisa interessante, eu acho interessante, não querendo cortar, mas também você chegou a fazer aquelas como é que se diz? Você trabalhava como atriz para as revistas com Vanderlei Cardoso, você tem até uma revista com Vanderlei Cardoso, que você fez fotonovela, não é isso? Era uma coisa muito comum, as mulheres compravam muito aquela revista de fotonovela, não é? Era sucesso, né? Era um sucesso na época essas revistas, e vinham as histórias em quadrinhos, porque começou também no Brasil o gibi, né? Você deve lembrar, tanta coisa assim que... Foi uma época dessa situação, assim, interesse em seguir histórias, né, novelas, fotonovelas, né, chamadas. Fiz muitas coisas. E teatro também, né? O teatro, eu sou apaixonada pelo teatro. Conta algumas peças que você fez aí, do SESI, você fez aí no SESI. Eu não sei quantos minutos a gente vai ter para... vamos ver, pode ir falando, tá? Vou resumir um pouco. Tá assim. bom. Porque eu fiz Os Fuzis da Senhora Carrara. Nossa,
E agora, assim, tem o Sanatório para Freud. O Sanatório para Freud. São muitas coisas. Agora, eu tive fases da minha vida que aí eu, não sei se toca no assunto de ter perdido o filho, mas eu tive umas fases assim que eu saí de uma situação por problemas... Então, conta para nós, então, como foi que você chegou a conhecer o Manuel Marques? Você tem os 3 LPs aí, mostra para nós aí os LPs que você gravou. Esse aí você está na frente da Casa de Portugal com o Manuel Marques, né? Isso daqui é no saguão da Casa de Portugal. Tá dando, você consegue... Dá, perfeito, perfeitamente. Tá. O Manuel Marques, Nelito Marques aqui embaixo, dá para ver daqui. Então, e você está aqui, a Valéria também está, né? Também era um coral, né? Sim. Na Casa de Portugal. Sim. E aqui, ó, orquestra típica portuguesa, assim. Sim. Consegue... E mostra para nós os LPs que tem os arranjos todos feitos pelo Manuel Marques. Então, gostaria... Eu não sei se você quer que eu fale com mais tranquilidade, mas pode falar. Quanto tempo que nós temos, pode falar que tá, o tempo é razoável. Porque aqui ele era um dos trabalhos do famoso maestro Manuel Marques, lá na Casa de Portugal e em outros lugares. Eu viajei bastante com o Manuel Marques, em várias cidades. Com a orquestra típica também? Com a orquestra típica, ou não, somente com o trio Manuel Marques, né? Ele era mais o trio Manuel Marques. E aí a gente foi para muitos lugares, para Belo Horizonte, enfim, cidades grandes. Eu comecei com a música portuguesa, porque por causa da minha avó, como eu disse. Inclusive o primeiro LP você tem ele ali, se você puder mostrar para nós, que você faz uma homenagem à sua avó, inclusive. Pega para nós o primeiro disco que você gravou, que são arranjos todinhos do Manuel Marques, né? Sim, todos os meus Sônia Maria, de Mão Dadas com Portugal, que é uma homenagem, uma brasileira de Mão Dadas com Portugal, que é uma homenagem que você fez, inclusive, aí na contracapa, à sua avó, não é? Sim, para a minha avó querida, que me criou, a madrinha, né? A avó e madrinha, Emília. Aí eu quis homenageá-la, tal. Dá para ver aí. Só que um pouquinho, acho que uma semana, uns 10 dias, antes de lançar, ela faleceu. Aí eu coloquei então a dedicatória. Mostra para nós o segundo LP. Todos os LPs são os arranjos do Manuel Marques, todos? Sim, todos eles são. Esse é Sônia Maria, Sotaque Brasileiro. Esse daqui, Sotaque Brasileiro. Eu esqueci de falar também que esse daqui, eu acho importante falar porque cala fundo na minha alma, eu não posso deixar de falar. Para quem canta o fado, essa parte assim, sentimental é muito importante. Esse aqui, meu filho que faleceu, ele que sugeriu esse título, que é Uma Brasileira de Mãos Dadas com Portugal. Eu não sabia direito que nome que eu daria ao LP. E ele, com tão pouca idade, 8 anos de idade, ele falou: mãe, põe Uma Brasileira de Mãos Dadas com Portugal. Fiquei surpresa e amei a sugestão e fiz. Então, esse filho também, aí, o seu de eu ter perdido, e eu... Esse é o terceiro, Sônia Maria, Jeitinho à Brasileira. Esse dali foi o segundo, esse daqui é o terceiro. Esse também são todos arranjos do Manuel Marques? Todos do Manuel Marques. Mas aí teve uma pessoa do meio artístico, produtor, da Fermata. Da RG, a gravadora. É o Elzo Augusto. Sim. Uma pessoa maravilhosa, e ele me convidou para que cantasse a composição dele, 2 composições. Uma, Alegrinha, que mexe, porque as novelas estavam no auge, né, lá em Portugal, assim, as novelas brasileiras, né, e aí ele fez... Que é aquela música que faz parte do nosso CD, isso. Qual é? Brasileiro Pão de Mel. Que é do Elzo Augusto. Do Elzo Augusto. Foi ele, inclusive o Elzo Augusto fez aquela música pro Luiz Airão, Aquele lencinho que você deixou. Aliás, nós temos aqui todos os CDs do Elzo Augusto que a filha dele deu para nós, né? Depois que nós colocamos no CD essa música dele. E qual foi a outra música do Elzo Augusto? Ela que presenteou a gente, né? Isso. E qual foi a outra música dele mesmo? A outra música dele é um fado lindíssimo que... Nossa, eu acho que nem outra pessoa gravou, não tenho certeza. Ou gravou, acho que mais um cantor, que eu não sei qual que é. Deixa eu ver. Esse é do Manuel Marques. E
Não, esse daqui, na verdade, o Manuel Marques, não foi esse do Elzo Augusto. Esse aqui, o Manuel Marques fez todas as músicas para eu gravar. Todas as composições e música, né? As letras e as composições são do Manuel Marques. Essa daqui é que é do Elzo Augusto. Ah, sim. E ele se interessou, né, para produzir músicas dele, para fazer músicas portuguesas. Então, esse fado que a gente estava falando do Elzo Augusto... Além do Brasileiro Pão de Mel, qual seria a outra música que tem aí nesse LP? Então, essa daqui e o fado que ele fez, que se chama Amor em Portugal. Ah, sim, Amor em Portugal, lindo. Amor em Portugal é lindíssimo. Aliás, a Décia, um outro dia... filha dele. É a filha dele, quando nós estivemos lá na rádio, que rádio que a gente estava... Sim, a Rádio Capital, o programa do Serafim Costa Almeida lá. Então, nessa entrevista que ela também participou, e o irmão também, ela começou a cantarolar essa música e chorou, lembrando do pai. Então, aí teve esse terceiro, né, que foram todas as músicas para mim. Aí depois do trabalho do quarto disco, é que também uns dias antes do meu filho falecer, eu ia concluir a gravação e eu não quis mais. Aí você parou de cantar nessa época? Parei e fiquei uns 20 anos sem cantar. Aí a gente se encontrou no dia que esse ano vai fazer 5 anos. Que dia 9 de setembro, né? De 2015, quando eu fui cantar no show gospel lá na Rua da Praia em São Sebastião. Aquele evento gospel, né? Glorifica Litoral. Glorifica Litoral. Aí nós nos conhecemos. Então esse ano vai fazer 5 anos que a gente está junto. E foi ali que começou a nossa parceria. Conta então como começou a nossa parceria, direitinho. Então, a gravação do nosso CD na Casa de Portugal. Sabe o que eu acho interessante e até sugiro? Que agora a gente inverta os papéis. Você senta aqui. Hoje eu estou só entrevistando, Aí a gente vai inverter os depois papéis. Eu vou fazer uma entrevista e você... Porque senão vai ficar muito longo. Tá bom. Nossos, como se fala agora na internet, internautas, né? Vão ficar cansados. Então a gente pode resumir dizendo que a gente se conheceu, foi dia... A gente começou a cantar no dia 9 de setembro de 2015. Isso. E esse ano faz 5 anos então, dia 9 de setembro de 2015. Aí nós começamos a ensaiar as primeiras músicas, gravamos nosso primeiro CD, que nós lançamos na Casa de Portugal em 2018, né? Quando a gente começou, eu estava sem cantar há 20 anos. Há 20 anos. Eu falei para você, eu preciso de uns 2 meses, no mínimo, para ficar pronta novamente para cantar. E de lá nós demoramos pelo menos uns 2 anos e pouco para gravar o primeiro CD. E aí nós fizemos o lançamento na Casa de Portugal. E fizemos também os nossos shows lá no Teatro Municipal de São Sebastião também. E também algumas algumas casas de fados aqui, restaurantes, né? Nós fomos a convite de amigos, né? Que é o Tiago, a Eliana, nos também. A Cissa também. E quem fez o nosso CD? Foi o cara brilhante, né? Que é o que toca a guitarra. Foi o Wallace Oliveira Trio. O Wallace Oliveira, o Sérgio Borges, que ele é o introdutor da viola de 7 cordas, a gente sabe disso, né? Aqui no Brasil. E o Sérgio... E tem também o que fez uma percussão.